Boa noite, irmãos. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. É uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. E eu resolvi fazer uns áudios aqui pro YouTube, nesse canal que tem o mesmo nome da nossa terreira. Basicamente, eu não vou falar de coisas que sejam que eu vejo que estão se repetindo muito aí na internet, em outros canais, né? Eu posso até vir a falar coisas de Umbanda, tipo assim, rituais e algumas coisas mais relacionadas com os rituais de Umbanda e os orixás, as sete linhas, esse tipo de coisa aí que todo o dirigente deveria saber. Mas o que eu vejo assim é que tem muitos canais aí na internet, canais bons, né, que falam sobre os rituais, falam sobre as sete linhas, falam sobre coisas, as entidades de Umbanda. Não que isso não seja importante, eu acho que isso tudo é muito importante. Inclusive eu mesmo acredito que todos os dirigentes deveriam ter um grande conhecimento sobre isso. Porque ser dirigente umbandista é uma grande responsabilidade, não é uma brincadeira, né? É uma grande responsabilidade. E o médium em si, né? O médium que é só médium, já tem que ter bastante conhecimento. Imagina o dirigente. O dirigente tem que ter mais conhecimento ainda, porque ele vai ter que guiar, ele vai ter que dar orientação para os médiuns que estão que estão se iniciando, para aqueles que já estão com um certo tempo de mediunidade. E eu afirmo aqui também que, independente de ser médium novo, de ser médium antigo, médio em tempo, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, a gente tem que estar sempre lendo, a gente tem que ter a humildade de não ficar pensando que sabe tudo, que a gente não sabe tudo. Eu acredito que a pessoa, o médium, que seja mais antigo na religião, ele deve saber uns 10% da religião. E ainda tem aquela questão que cada casa é uma casa. Cada casa tem uma rotina de trabalho, cada casa tem regras, leis, que são muitas vezes específicas daquela casa. Então não dá para generalizar. Eu mesmo assisto a vários canais, né? Eu assisto ao canal do Alan Barbieri, eu assisto ao canal do Márcio Caim, Band Boa, eu vejo o Norberto Peixoto e vejo o Adérito Simões, assisto vários canais, né? Mas mesmo assim eu posso dizer que esses que eu citei sejam os melhores, né? Os pais de santo ou youtubers umbandistas, para mim, são os melhores esses. Tem outros aí, mas esses eu concordo mais. E mesmo assim eu não concordo 100% com aquilo que eles falam, que eles dizem, né? Que eles ensinam, que eles... Vou dar um exemplo. No caso, o Alan Barbieri mesmo. O Alan Barbieri é um cara super inteligente, é um pai de santo. O que eu vejo, o que eu estudei sobre ele, agora há pouco tempo ele lançou um livro. Ele é um cara super inteligente, super responsável, tem um amor, tem um respeito pela Umbanda muito grande, né? E eu gosto muito dele, mas tem algumas coisas assim que eu não seguiria, né? Eu não seguiria os exemplos dele. Eu até, se morasse lá no estado onde ele mora, eu acho que é São Paulo, Rio de Janeiro, eu não me lembro. Eu até iria visitar ele, não digo até que eu não entraria para a corrente dele, não gostaria de... Realmente eu gostaria até de, acho que sim, gostaria de entrar para a corrente dele, ou ir lá tomar uns passes só, né? Porque o cara é muito inteligente, eu vejo que ele respeita muito a religião, mas mesmo assim eu não seguiria ele, eu não sigo ele 100% a respeito dos ensinamentos que ele passa, né? E também não existe uma pessoa que tu vai seguir 100%. Não tem isso. A gente não entra para uma terreira, no meu caso mesmo, eu não entrei para terreira, para as terreiras que eu entrei porque eu seguia 100% o que a minha mãe de santo ou as minhas mães de santo diziam. Eu
eu admirava elas, de certo modo, e confiava, né, nelas. Mas seguir 100% o que a pessoa fala, no sentido de prática religiosa, de liturgia, é bem difícil. É bem difícil, né? Que às vezes a pessoa tem uma ideia X de alguma coisa, né? E aquela ideia não é necessariamente errada, não é que aquela ideia vai fazer o mal para alguém, mas de repente eu já pensava de uma outra forma, eu já acreditava que aquilo se desenvolvia, aquilo acontecia de uma outra forma. Não necessariamente que as mães de santo, das terreiras que eu passei, que elas fizessem o mal, isso com certeza não, mas que eu não concordava, quer dizer, com várias coisas, assim, com várias coisas que elas entendiam do jeito delas. Mas eram pessoas muito boas, né? E a gente não entra, com certeza, a gente não entra numa terreira de Umbanda onde tu vai encontrar 100% um ambiente aquilo que tu quer. Aos poucos tu vai se adaptando, aos poucos a pessoa vai vendo, no caso, principalmente o caráter da mãe de santo, do pai de santo, o caráter principalmente, isso é o principal, o caráter do dirigente, isso é o principal. Agora, concordar com todos os rituais já é uma coisa meio complicada, já não acredito que não seja necessário, né? Às vezes uma pessoa diz assim, vai lá e acende uma vela para Oxum, para mãe Oxum, acende uma vela cor-de-rosa para mãe Oxum. E aí mas por que cor-de-rosa se a maioria das pessoas, né, já digo até a maioria, sabe que a cor da Oxum é amarelo? Aí vem outro filho, ou às vezes outro dirigente, não, mas para mim a cor da Oxum é azul clarinho, ou é isso, ou é aquilo. Então, assim, nesse sentido, não com relação a fazer o mal para os outros. Realmente, a pessoa que faz o mal para os outros não está dentro dessa história aqui. E como eu falei, a principal característica de um bom pai de santo é o caráter, né? Isso é uma coisa que eu recomendo a todos aí que estão me ouvindo. Caráter. A pessoa que não tiver caráter, não tiver amor no coração, ela nunca vai conseguir ser um pai de santo bom. Pode ser que seja para outras pessoas que não tenham caráter. Aí é aquela questão da afinidade moral e fluídica. Mas para pessoas que querem, né, um pai de santo bom, uma pessoa que vai fazer com que tu progrida, que busca o progresso espiritual, a evolução espiritual, tem que procurar uma pessoa que tenha caráter, principalmente. É isso que eu recomendo. Então, voltando, que como sempre, começo falando e saio um pouco do assunto. Eu estou fazendo esses áudios e colocando aqui no canal com a intenção de ajudar. Então, os meus áudios, os assuntos dos meus áudios não vão ser assuntos que já foram debatidos em outros canais, tipo Fundação da Umbanda, como é que surgiu a Umbanda. A maioria do pessoal já sabe, né, que pelo menos quem ama a Umbanda, porque a pessoa que ama também procura saber a origem da sua religião, é o mínimo, né? É outra coisa que eu acho importante. Bom, tu tem que saber, se tu te declara umbandista, tu tem que saber como é que se fundou, como é que ocorreu a fundação da Umbanda, né? Através do Caboclo da Sete Encruzilhada, através do Caboclo da Sete Encruzilhada, que se manifestou no Zé de Fernandino de Moraes. E lá no Rio de Janeiro, Niterói, toda aquela história que o pessoal já sabe, quem não souber que procure aí. E se o pessoal quiser, eu até posso fazer algum áudio falando sobre isso, né? Mas eu acredito que agora, nesse momento, até para que as pessoas aqui mesmo, os irmãos aqui mesmo da casa, que estão entrando aqui na casa, eu prezo muito pelo estudo, né, da doutrina kardecista, de alguns livros. Eu acho importante que o médium kardecista, eu acho importante que o médium umbandista, assim como o médium kardecista, ele estude as obras kardecistas, né? As pessoas vão dizer, mas não tem a ver uma coisa com a outra. Não, tem a ver sim, tem a ver sim. Eu não vou falar da questão do médium kardecista, tá? Para não haver problemas, mas
eu vou falar sobre o médium umbandista. E eu acredito que no objetivo principal, que é a comunicação, né? O médium é aquela pessoa que serve de intermediário entre o espírito que está comunicando, o espírito, e o consulente. Então, a mediunidade ela é igual, o objetivo dela, o mecanismo da mediunidade ele é igual em todos os lugares, tanto faz se for no kardecismo, na Umbanda, qualquer outra religião espiritualista, tá? Eu acredito nisso. Então, assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo, assim, ó, pessoas que querem entrar para a religião de Umbanda e, por amor, algumas pela dor, algumas procuram o terreiro, que estão precisando de uma ajuda, né? Estão com algum problema bem sério e querem entrar. Aí, normalmente, as pessoas se apaixonam, gostam daquele ritual, gostam de todo aquele processo, né, de toda aquela ritualística do terreiro, e as pessoas querem entrar, mas só que muitas pessoas não têm nenhum conhecimento sobre o que é a religião de Umbanda. E a religião de Umbanda, ela se faz dentro do terreiro, ela não se faz na internet, né? O médium umbandista, ele tem que ler, pode até fazer curso, ele tem que ouvir palestra, ele tem que ter um conhecimento da doutrina espírita, mas a religião mesmo, de fato e de direito, e o processo de desenvolvimento mediúnico, ele só ocorre dentro do terreiro. Não tem como uma pessoa se desenvolver pela internet, né? Eu não sei se tem algum curso, deve ter, porque a internet tem tudo hoje. Então, assim, ó, tu tem que ter uma leitura, tu tem que ter um conhecimento teórico, mas o desenvolvimento mediúnico, de fato e de direito, para te tornar médium, umbandista, para te receber as tuas entidades, tem que ser dentro do terreiro. E eu não estou dizendo isso com o objetivo de puxar pessoas aqui para minha casa. Não, qualquer terreiro que seja um terreiro bom, que tenha um dirigente de caráter, que tenha uma pessoa séria dirigindo um lugar bom, as pessoas devem entrar. Não estou falando que o meu terreiro aqui, que a nossa casa seja casa perfeita, né? E que as pessoas devam vir para cá. Não, se quiserem vir, serão bem-vindas, com certeza. Mas o que eu falo é que o processo de desenvolvimento mediúnico ele precisa se dar dentro de um terreiro de Umbanda. E aí o que me preocupa é que, como eu estava falando, os médiums, as pessoas que vêm, que começam a se apaixonar pela ritualística, pela Umbanda, pelas entidades de Umbanda, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm nenhuma base, não conhecem nada. Ou se conhecem muito pouco. E às vezes, pior ainda do que isso. Às vezes elas conhecem o lado errado. Vou dizer assim, conhecem aquilo que não deveria ser entendido como Umbanda. Então, por ordem dos guias espirituais, chefes da casa, pelo caboclo, chefe da casa, que é o caboclo Pedra Branca, né? E os guardiões da casa, que é o nosso guardião Marabô, a Dona Maria Quitérios e outros mais, né? Foi pedido para eles que as pessoas que quisessem entrar para a corrente, que quisessem frequentar a casa como médios, que quisessem se desenvolver aqui na casa, que se montasse um grupo de estudo onde fosse ensinado principalmente a doutrina da Umbanda, tá? E tentar explicar para essas pessoas como funciona a Umbanda, o que é a Umbanda, né? Como funcionam alguns rituais, a manifestação mediúnica, mas que se usasse para isso, né? Que se usasse para isso as obras kardecistas, as obras de espíritos, como o Livro dos Espíritos, que tem coisas importantíssimas aqui, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura importantíssima, iluminada, que só traz benefício para todo mundo. Livro dos Médiuns, principalmente esse, né? Claro, quando se trata de mediunidade. E então eu gostei muito dessa indicação dos guias espirituais da casa. Eu adorei isso e eu uso isso aqui na minha terreira,
na nossa terreira, né? Porque não é minha, é nossa, é desses nossos amigos, desses nossos companheiros, tanto do mundo material, dos nossos companheiros encarnados, os filhos de santos, irmãos aqui que me ajudam, como principalmente da espiritualidade superior que nos ajuda. Todo mundo sabe que eu sou um bandista, mas eu sou também frequentador, ainda frequento de vez em quando o kardecismo, vou lá tomar um passe, ouvir uma palestra, que eu acho muito bom, muito enriquecedor, que eu já fiz parte de um grupo misto, um grupo espiritualista, né, onde tinha uma certa mistura, né, de rituais umbandistas e kardecistas. Eu participei de grupos, gostei muito, mas a Umbanda é o meu amor, né? E eu acabei voltando para a Umbanda, porque eu gosto da Umbanda. Na verdade, eu nunca abandonei a Umbanda. Isso aí já é outra história. Então, eu vou fazer algumas leituras de alguns livros da doutrina kardecista, né? E tentar explicar essa leitura, fazer uma relação dessa leitura com a realidade da nossa Umbanda. Porque assim, quando uma pessoa lê, quando uma pessoa abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a bênção que ela recebe, ela é muito grande. E não existe discriminação para receber bênção. Independente que essa pessoa seja ou não kardecista, que essa pessoa seja ou não umbandista, seja lá o que for a religião, a bênção da leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é muito grande, então não importa. E a mesma coisa eu digo para quem lê os outros livros, e principalmente nesse caso para quem é médium. Quem quer ser médium tem que ter um pouco de conhecimento de como se dá essa relação entre o mundo espiritual e os encarnados, através dos médiuns e da mediunidade. Então é uma coisa básica, né? É uma coisa básica. Eu acredito assim que muita gente que entrou para a Umbanda ou outras religiões espiritualistas, essas pessoas que se tivessem entrado em contato com a doutrina, muita coisa poderia ser evitada, muita coisa ruim poderia ser evitada. Então aqui eu vou fazer vou adiantar qual vai ser o assunto dos meus vídeos, dos próximos vídeos. Essa aqui é só uma introdução, e uma grande introdução, né? E só para o pessoal ficar sabendo, assim, eu vou fazer uma leitura, começar lendo o livro dos Espíritos, vou fazer uma leitura, mas vou transportar, tá? O ensinamento para a nossa realidade umbandista. Porque, na verdade, gente, meus queridos irmãos, é muito bom, tá? Não importa que tu seja espírita, que tu seja umbandista, que tu seja católico, seja o que tu for. Se tu entender, se a pessoa entender como funciona essa relação entre o mundo espiritual através dessas obras de Kardec, né? As pessoas chamam essas obras de Pentateuco, né? Porque são 5 livros básicos, né? Tem outros aí, tem umas revistas espíritas, mas se o pessoal entender, pelo menos, né? Se o pessoal tiver o conhecimento de algumas coisas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma doutrina iluminada, e algumas pessoas usam até o Evangelho como trabalho espiritual, né? Porque algumas pessoas chamam a leitura do Evangelho de evangelioterapia, né? Porque é muito bom, é muito iluminado. Se fazer dentro de casa. Os kardecistas chamam isso de Evangelho no lar, depois eu vou falar. Então, além do Evangelho, conhecer o livro dos Espíritos. Isso tudo levando todo esse conhecimento para a realidade umbandista. Para a realidade social, né? Para a vida da gente, para a vida cotidiana. É isso que eu quero fazer, que eu quero tentar fazer, espero que eu consiga, né? E eu sei que é uma coisa diferente, é um trabalho diferente que não tem aqui na internet, eu acho que não, tá? E com certeza que vai ser muito bom
para quem é umbandista, para quem é médio iniciante, para quem já está há tempo, né, dentro da religião, ou para quem não é umbandista, não é médium, mas com certeza assim, ó, é muito bom, isso eu garanto, tá? Eu garanto isso. Então tá, gente, já vamos terminar eu vou terminar esse áudio, tá? Vocês desculpem aí que não tô dentro de um estúdio. Deve de aparecer aqui alguns ruídos no fundo, outros sons no fundo aí. Agora passou um carro aqui babando aqui. Sempre passa, né? Às vezes tem sempre um cachorro latindo, passa um carro babando aqui. Então assim, eu vou fazer uma edição mínima possível de alguma coisa que ficar muito grotesca, eu vou cortar. Mas preferentemente eu quero deixar tudo gravado. Se eu falar alguma bobagem, eu peço desculpas. Outra coisa que eu acho muito importante assim, ó, o que eu estou falando aqui não é uma verdade universal, tá? Eu não estou falando em nome da Umbanda. Isso assim, é o principal desse vídeo que eu quero que fique bem claro. Eu não estou falando em nome da Umbanda, tá? A Umbanda é muito grande, tem vários segmentos, a gente pode falar sobre isso. Se o pessoal quiser, a gente pode falar sobre o que é a Umbanda esotérica, a Umbanda sagrada, sobre o pai, né? W.W. Mate Silva, Rubens Saraceni, a Umbanda de raiz, Umbanda Caboclo Sete Cruzes. A gente pode até falar depois, se o pessoal pedir, se o pessoal se interessar. O pessoal aqui da casa já recebeu essa doutrina, né? Mas aqui o pessoal do YouTube que tá ouvindo esse áudio, se o pessoal quiser, a gente fala até sobre isso. Mas, como eu estava dizendo assim, eu não sou o dono da verdade. Eu falo somente só pelo seguimento, as ordens dadas pelos guias espirituais aqui da nossa casa, tá? Então, assim, ó, o que eu estou dizendo, que eu vou falar durante todo esse trabalho, esses áudios que eu vou publicar, não é uma verdade. Não estou falando pela Umbanda, não estou falando. Isso é só uma verdade aqui dentro da minha casa. O que acontece lá fora é o que acontece lá fora. Aí é problema de cada um. Eu estou falando sobre as regras, sobre o que eu acho importante aqui dentro da minha casa, tá? E lá fora, as pessoas têm vários outros tipos de liturgias, de leis, de normas, e todas elas são boas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, sabe? Não, fique bem claro isso, eu não estou aqui para criticar ninguém. Todos os outros segmentos, as outras doutrinas, de Umbanda, até o kardecismo mesmo, seja lá o que for, não estou falando por eles, eu estou falando por mim só e somente só pela casa aqui. Pela tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, na qual eu sou dirigente, e é uma grande responsabilidade, né? Ser dirigente não é uma brincadeira, é muito sério. Muitas vezes eu fico pensando, né, se realmente eu estou preparado para isso, né? Porque é muito sério, não é uma brincadeira. As pessoas acham que ser dirigente é uma brincadeira. Então, é isso aí, pessoal. Eu não falo em nome da Umbanda. Não tenho direito, né? Não sou ninguém. Sou apenas um dirigente de uma terreira aqui, uma terreira simples, uma terreira pequena aqui na cidade do Rio Grande. E eu falo só e somente só pela nossa terreira, pelas nossas normas, pelas nossas leis aqui, pelos ensinamentos que os guias nos dão. As outras terreiras, as outras religiões, os outros segmentos de Umbanda, cada um sabe de si e que Deus abençoe a todos nós. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido. Que Deus sempre nos abençoe com muita paz, sabedoria e saúde.